A nossa conversa de hoje ela vai ser sobre análise de engrenagem utilizando ferramentas de CFD. Então, a gente vai basicamente passar por 3 grandes tópicos. A gente vai conversar um pouco sobre o papel da engrenagem e um pouco da física que está por trás desse tipo de configuração de um avião. Em seguida, a gente passa para análise de engrenagem usando propriamente CFD. A gente observa aí quais são os prós e contras, quais são os desafios que estão envolvidos com esse tipo de análise de CFD, que é um tipo de análise aí bastante interessante, e a gente passa, por fim, aí para as conclusões finais e os pontos mais importantes da conversa de hoje. Então, basicamente, a empenagem no avião, essencialmente, ela desenvolve uma série de papéis que são bastante importantes, né? A gente pode citar vários, alguns deles seriam a trimagem propriamente dita, né? Ou seja, o fornecimento de uma situação de equilíbrio para uma certa condição de voo. Claro, a questão de estabilidade tanto em regime estático quanto em regime dinâmico e também o auxílio na parte de controle, né? A gente tem partes móveis na empenagem que ajudam também em controle. E claro que, eventualmente, se você tiver um sistema de controle avançado o suficiente, você talvez nem precise de uma empenagem, como é o caso do D2 da Northrop Grumman, que vocês estão vendo aqui embaixo. Mas, claro, para a grande maioria das configurações, né, realmente a parte majoritária, existe uma empenagem e ela está desempenhando esses papéis que a gente mencionou aqui. Essencialmente, a função primária da empenagem, a razão de ser da empenagem, é balancear os efeitos do momento aerodinâmico que são causados pela própria asa ou pelo conjunto asa-fuselagem propriamente dito. Bom, vamos lá. Então, eu coloquei o fone aqui, vamos ver se agora melhora um pouquinho para o pessoal o ruído. Mas, basicamente, então, a necessidade essencial é essa, né? A gente tem um conjunto asa-fuselagem, especificamente pelas condições aerodinâmicas desse conjunto, que são dominadas pela própria asa, a gente tem a necessidade de incluir uma empenagem. Então, a empenagem está balanceando esses efeitos de momento aerodinâmico que são gerados pelo conjunto asa-fuselagem, fortemente gerados pela própria asa em si. E o que é também bastante importante do ponto de vista aerodinâmico é que a empenagem ela está completamente imersa no sistema aerodinâmico da própria asa e fuselagem. Então, eu acho que aí, essencialmente, existem dois pontos importantes a se comentar. O primeiro deles é que você tem uma camada limite que se desenvolve na fuselagem. Essa camada limite ela vai crescendo à medida que o escoamento percorre no sentido da cauda. E dentro da camada limite, naturalmente, você tem uma perda de quantidade de movimento, né, uma perda de pressão dinâmica, e isso tem um efeito sobre a efetividade da empenagem. E um segundo efeito sobre o qual a gente vai conversar hoje também é o efeito do downwash, que é causado essencialmente pelo movimento descendente do escoamento, que está saindo do plano da asa. Então, esse escoamento em movimento descendente, como vocês podem ver aqui, ele vai incidir na empenagem horizontal e vai dar a ela uma distorção de ângulo de ataque. Então, basicamente, a ideia é que o efeito do downwash da asa ele vai causar na empenagem horizontal uma redução do ângulo de ataque e essa redução ela tem um valor absoluto epsilon. Tá? Então, essencialmente o que está acontecendo é que a tua empenagem horizontal ela está vendo um ângulo de ataque efetivo que é menor do que aquele que ela estaria vendo caso não houvesse o downwash da asa. Então, a conjunção desses dois efeitos aerodinâmicos, né, o downwash causado pela asa ou pelo conjunto asa-fuselagem e os efeitos de camada limite que estão interagindo com a empenagem são bastante importantes. Você tem também, claro, em uma série de situações, a interação da esteira da própria asa com a empenagem, que é também um efeito bastante importante. Em linhas gerais, né, a gente vai ter na anatomia da empenagem ou da cauda uma série de entidades que vão aparecer na maioria das vezes. Então, a gente tem uma empenagem horizontal, uma empenagem vertical. Na empenagem horizontal, a gente tem os profundores. Na empenagem vertical, a gente tem o leme. E a gente pode, eventualmente, ter nessas superfícies, a gente pode ter alguns compensadores, né, que basicamente vão ter uma deflexão oposta à deflexão da superfície, com a ideia de minimizar ou a força da atuação ou então de trimar efetivamente a superfície numa certa condição sem que o piloto tenha que estar imprimindo uma força ao comando em tempo permanente. Né? A gente pode ter um horn também, como a gente está vendo aqui na empenagem vertical, isso também pode acontecer na empenagem horizontal. Então, claro, isso vai variar, né? Geralmente aeronaves que são atuadas têm uma menor necessidade de ter auxílios adicionais, mas a ideia geral é essa. E do ponto de vista da configuração como um todo, a gente pode também ter uma série de
configurações bastante distintas, né? Desde aquela configuração em T invertido tradicional, que é o que a gente vê na maioria das vezes, passando, por exemplo, para a cauda dupla, né, que é o que foi visto durante vários anos nos aviões da Lockheed, tanto aviões militares quanto também aviões civis. A gente tem a cauda em T, que é bastante vista hoje, principalmente na aviação executiva, mas teve também uma série de exemplos aí de aviões da aviação comercial que usaram. A gente tem a cauda em V, que aparece algumas vezes em aviões, principalmente da aviação geral, em que você tem uma decomposição dos efeitos, né, nos dois eixos, usando basicamente a mesma entidade física. E o que vocês devem ter observado em uma série de aviões também é a presença desses fins, tanto ventrais, como a gente vê aqui nessa figura, quanto também fins dorsais que apareceriam na região superior, né, da fuselagem, na conjunção com a empenagem. E essencialmente a ideia desses fins é aumentar o volume de empenagem. A gente vai conversar um pouco sobre isso na sequência também. Então, passando um pouco para as definições, né, geométricas do problema que a gente vai tratar hoje, é importante a gente definir os braços das empenagens horizontal e vertical, que é o que a gente está aqui nessa figura chamando de LH e LV. A rigor, esses braços eles se estendem do centro aerodinâmico da empenagem em questão, seja vertical ou horizontal, até o centro aerodinâmico da asa. Muitas vezes existe aí a situação de colocar eles de quarto de corda média aerodinâmica até quarto de corda média aerodinâmica pela aproximação inicial de que o centro aerodinâmico vai estar justamente no quarto da corda média aerodinâmica. E com base nesses comprimentos e nas áreas de referência, tanto da empenagem vertical quanto na empenagem horizontal, a gente define os chamados coeficientes de volume das empenagens horizontal e vertical. Então, lembra que a gente comentou que do ponto de vista físico, o motivo de ser das empenagens horizontal e vertical é balancear os efeitos de momento aerodinâmico causados pela asa. Então, é natural que a gente espere que, pelo menos em primeira ordem, que a área necessária, tanto da empenagem horizontal quanto da empenagem vertical, que elas sejam proporcionais à área da asa, ou alguma informação geométrica da asa. No caso da empenagem horizontal, a definição do coeficiente de volume da empenagem horizontal, ele leva em conta o braço da empenagem horizontal, a gente definiu agora há pouco, ele leva em conta a área em planta da empenagem horizontal, ele leva também em conta a área de referência, que é a área de referência da asa, e a corda média aerodinâmica, porque para efeitos de dinâmica longitudinal, né, o momento no eixo longitudinal que a gente tem que vencer, ele é diretamente proporcional ele é principalmente proporcional à corda média aerodinâmica. Por outro lado, quando a gente passa para a empenagem vertical, agora o coeficiente de volume dessa empenagem ele vai depender da envergadura da asa, porque a tendência de IO que você tem nessa dinâmica ela é mais acoplada à área da asa. Então, essencialmente, como vocês podem ver, esses coeficientes são números adimensionais que te dão uma ideia do volume, né, ou do volume adimensionalizado das empenagens. E, essencialmente, a ideia é que você use, no momento inicial, o valor desses coeficientes. Você pode usá-los, por exemplo, de dados históricos para aquele tipo de avião que você está desenhando. E, com isso, você consegue recuperar, por exemplo, a área de referência da empenagem, levando em conta que você já tem um sketch inicial em que você já tenha fixado os braços. Então, existem vários resultados aí na literatura, né, fáceis de achar, que estimam esses coeficientes para uma série de aviões, desde o planador até o avião construído em casa, né, de garagem, até o jato de transporte ou, por exemplo, o avião caça. Esses valores iniciais eles são estimados por uma série de aviões e estão disponíveis aí na literatura. O que é interessante observar, entre uma série de outras tendências, é que uma vez que você tenha maiores coeficientes da empenagem horizontal, você vai ter maior estabilidade no eixo longitudinal e, portanto, você vai ter um avião mais duro de comandar naquela direção, né, naquele eixo. Então, por exemplo, repare que bacana ver que para um avião caça, valores típicos do coeficiente de volume para a empenagem horizontal estão em torno de 0,4, ao passo que, por exemplo, para um avião de transporte a jato, esse volume é algo que vai gerar em torno de 1. Então, a gente vê, claro, o jato, né, de caça, ele tem um interesse de desenvolvimento de ter mais manobrabilidade, portanto, você pode aliviar um pouco o coeficiente de volume da empenagem.
Historicamente, observou-se aí que uma série de aviões foram desenvolvidos no primeiro momento, né, com uma certa empenagem vertical, e que depois, na fase de ensaio em voo, esses aviões tinham uma tendência de entrar no modo de Dutch roll. Então, o Dutch roll é uma oscilação, né, você tem a dinâmica lateral-direcional acoplada, e o avião descreve essa série de movimentos em forma de S. Então, como eu comentei, houve aviões que só puderam detectar esse tipo de tendência durante o voo. E aí você acaba tendo que, eventualmente, redimensionar a empenagem vertical para balancear esse efeito do Dutch roll que você constatou em ensaio em voo. Hoje em dia, claro, a gente tem uma série de técnicas mais precisas para se dimensionar a empenagem, de forma que a gente não tenha essas surpresas indesejáveis em larga escala quando do ensaio em voo. Mas isso já aconteceu. Pensando um pouco do ponto de vista matemático, né, existem algumas grandezas que são importantes aí na análise da empenagem, e a primeira delas é a nossa antiga conhecida, né, que é a pressão dinâmica. É simbolizada pela letra Q, e ela basicamente é proporcional à densidade e à velocidade do escoamento não perturbado elevado ao quadrado. E a gente pode estender esse conceito para a pressão dinâmica que é enxergada pela empenagem e que, claro, depende do estado aerodinâmico do escoamento que está chegando na empenagem. É claro que a gente tem os efeitos da aerodinâmica da asa, a gente tem também o efeito da camada limite, como eu comentei antes, e tudo isso afeta a pressão dinâmica que chega na empenagem. E a gente pode, portanto, definir uma eficiência da empenagem, que é basicamente a razão entre a nossa pressão dinâmica no nível da empenagem pela pressão dinâmica do escoamento não perturbado. Então a gente vai ter uma perda, e essa perda dá, portanto, a noção de eficiência da empenagem. Então, como eu comentei antes, né, a ideia principal da empenagem, o motivo de ser da empenagem, é balancear aqueles efeitos aerodinâmicos que são inerentes ao conjunto asa-fuselagem. Então, para contextualizar um pouco, o que a gente vai olhar aqui, né, nós temos aqui os três eixos, passando pelo CG do avião, e a gente vai olhar um pouco hoje daquilo que está acontecendo nesse eixo que se estende do centro de gravidade, passando pelo plano das asas. Então, nesse eixo aqui, a gente vai definir uma força lateral, que vai ser chamada de Y maiúsculo, e uma velocidade também lateral, que vai ser chamada de V minúsculo. Tá? E a gente vai olhar um pouco disso nos próximos slides para enxergar algumas definições importantes. Existe um coeficiente, o coeficiente de força lateral, né, a denominação dele é CY, e ele nada mais é do que aquela força lateral que a gente definiu, a Y maiúsculo, que vai ser adimensionalizada pela pressão dinâmica e pela área de referência. E, claro, a gente tem expressões para computar essa grandeza que é definida, de fato, como essa dimensionalização que eu mostrei aqui. E a gente pode também computar a derivada dessa grandeza com relação ao ângulo de derrapagem, ou side slip, que é a nossa variável beta. Né? Essencialmente, essa derivada é uma derivada parcial, que é a derivada parcial desse coeficiente de força lateral pela variação no ângulo de derrapagem. Aí também existe uma expressão para computar essa grandeza. E, essencialmente, a gente pode se beneficiar também de uma série de resultados semi-empíricos que são disponíveis na literatura para fazer uma estimativa dessas grandezas todas. Agora, claro, a gente pode também usar o CFD para fazer uma estimativa inicial dessas grandezas, e é sobre isso que a gente vai conversar agora. Então, a primeira abordagem natural para se dimensionar a empenagem, para se estudar a eficiência da empenagem, é usar resultados baseados em dados históricos, como aqueles que a gente poderia usar para determinar os coeficientes da empenagem, coeficientes de volume, e esses dados estão disponíveis em uma série de fontes, como, por exemplo, o ESDU ou o DATCOM. Então, essencialmente, você vai acessar as tabelas e gráficos disponíveis nessas referências, e vai ter uma série de relações semi-empíricas. Essas relações semi-empíricas vão ser alimentadas por uma série de dados que vão ser verificados, geralmente, a partir das tabelas, levando em conta a condição de voo, condições geométricas e etc. Então, isso tudo está disponível. A grande questão, claro, é que esses dados semi-empíricos, eles foram, em geral, obtidos através de experimentos que levaram em conta configurações específicas que não necessariamente refletem aquela configuração que a gente está querendo usar para um certo desenvolvimento. Então, aí a gente pode usar as ferramentas computacionais para nos auxiliar ou a melhorar essas correlações, ou então a obter resultados diretamente dos dados numéricos.
Então, como eu comentei, a gente vai aqui tentar observar como usar resultados de CFD especificamente para fazer análise e design da empenagem. Basicamente, existe aquele processo sobre o qual nós conversamos nas lives anteriores, ele continua válido. Então, vai ser gerada uma geometria em CAD, com essa geometria em CAD vai ser gerada uma malha, essa malha tem que atender aqueles requisitos que a gente comentou nas lives anteriores, inclusive requisitos necessários ao bom uso dos modelos de turbulência. Depois a gente vai proceder a uma análise aerodinâmica e, por fim, fazer um pós-processamento do resultado. Então, esses resultados que eu vou mostrar aqui para vocês são resultados da literatura, que foram propostos aí pelo Tilbert e pelos coautores dele, numa série de resultados bastante interessantes. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Basicamente, a ideia que está por trás desse estudo é usar uma configuração como essa, que vocês estão vendo aqui, em que a posição da asa pode variar, desde uma asa baixa até uma asa no meio da fuselagem, até uma posição da asa no topo da fuselagem. A mesma coisa acontecendo para a empenagem horizontal, que pode começar desde uma configuração tradicional, como a gente está vendo aqui, até uma empenagem em T. Tá? Então, essa é a ideia desse estudo. Essencialmente, o que dá para se observar em algumas das configurações tradicionais da própria NACA é que é possível você computar aquela derivada sobre a qual a gente conversou antes, né, a CY-beta, usando informações de CFD. Então, para essa configuração, por exemplo, resultados aí com zero ângulo de ataque, uma derrapagem de 5 graus, Reynolds em torno de 610 mil, e uma malha com algo em torno de 5 milhões de elementos, que deve garantir aquelas boas práticas sobre as quais a gente conversou antes, a gente consegue observar que a evolução da derivada CY-beta dá resultados que são bastante próximos aos resultados que vêm do túnel, que são os pontos vermelhos. Então, em azul, a gente tem o que o CFD obteve, e em vermelho, a gente tem os pontos que vêm de dados experimentais em túnel de vento. Da mesma forma, a gente pode ter uma estimativa do próprio CY, né, que inclusive antecede a estimativa do CY-beta via CFD. A gente pode também fazer essa estimativa e ter uma concordância boa. Agora a gente está olhando uma outra configuração, um número de Reynolds diferente, um ângulo de derrapagem que vai desde menos 10 até mais 10 graus, e com uma malha também na ordem de 4 milhões de elementos. E a gente vê uma evolução da grandeza medida pelo CFD, né? Então estamos medindo o coeficiente de força lateral e estamos comparando isso com valores experimentais fornecidos pela própria NACA, que estão aqui em vermelho, e a gente vê uma captura da tendência bastante favorável. Agora, o que é interessante observar é que essa evolução da curva, essa evolução com beta do coeficiente CY, ela é uma evolução que é bastante linear, pelo menos para esse alcance de ângulo de derrapagem de menos 10 a mais 10 graus. Então, lembre que quando a gente olha, por exemplo, uma curva CL-alfa, a gente tem também uma região grande dessa curva CL-alfa que é caracterizada por uma evolução linear. E aí o que acontece? Quando a gente está fazendo a computação em CFD, uma ferramenta padrão de CFD, ela em geral não vai te prover a derivada CY-beta de maneira direta. O que vai ser necessário fazer vai ser computar essa informação CY-beta a partir do cálculo da grandeza CY, que pode ser dada pelo CFD de forma mais direta. Então lembra que a definição de CY-beta é a derivada parcial do CY, que nada mais é do que a nossa força dimensionalizada em relação a beta. E aí, para fazer isso, a gente tem existe uma série de formas de calcular essa derivada, e nesse caso específico, existe a vantagem do fenômeno em si ser linear, como a gente consegue ver tanto nos pontos experimentais quanto na captura do CFD. Uma vez que esse processo exibe essa linearidade nesse range que a gente está observando aqui, isso nos possibilita fazer um cálculo em diferenças finitas com um passo maior. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente faz uma computação em diferenças finitas, basicamente o que a gente está fazendo é o seguinte: a gente está perturbando a variável, que é a variável de observação, no caso aqui é o ângulo beta, então a gente estaria usando simulações com betas diferentes de zero, e aí a gente computa o CY e faz a diferença. Então a gente transforma a derivada numa variação em delta, uma variação finita, por isso o nome de diferenças finitas. O que acontece em computações de diferenças finitas é que, em geral, você precisa de uma perturbação no ângulo, né, no caso aqui no ângulo de derrapagem, que seja bastante pequena ou pequeno o suficiente para capturar a dinâmica do problema. Isso seria necessário, principalmente caso o nosso problema fosse não linear.
né? E claro, se o fenômeno fosse não linear, a gente teria também que estar bastante atento ao fato que uma vez que a gente reduz a perturbação em beta, a gente pode ter uma série de erros de cancelamento e entrar num regime no qual a computação via diferenças finitas não é confiável. Então a gente tem ali uma região de perturbação de beta que nos dá resultados acurados para a computação daquela derivada. Nesse caso aqui, como o fenômeno é linear, a gente pode ter uma perturbação grande de beta e ainda assim reproduzir o comportamento, porque esse comportamento é essencialmente um comportamento de primeiro grau. Então, basicamente o que é feito aqui é que você tem uma deformação ou uma perturbação de 5 graus em beta, ou seja, você faz uma simulação com 0 grau de beta, ou seja, sem derrapagem. Depois você perturba a beta para mais 5 graus, poderia ser também para menos 5 graus, porque nessa região existe uma linearidade bastante clara. E aí você faz a diferença, você mede o CY para os dois casos e divide essa variação pela variação que você tem no ângulo beta. Nesse caso, como a configuração é completamente simétrica, uma vez que você tem a beta igual a zero, CY também vale zero porque não tem nenhuma força lateral. Então, basicamente o que isso quer dizer é que a estimativa via CFD dessa derivada CY beta, que é uma derivada que tem bastante importância para considerações de mecânica de voo, você consegue fazer com uma aproximação em que basicamente você faz uma rodada com beta de 5 graus, mede o CY, computa esse quociente e isso vai te dar a estimativa dessa derivada em grau a menos 1, né? É uma derivada que não tem dimensão. Então, esse é mais ou menos o processo. E aí o que dá para fazer é basicamente usar uma quantidade razoável de simulações de CFD para melhorar aquelas predições semi-empíricas que eram feitas quando você tinha basicamente o ESDU ou o DATCOM. Então, numa série de estudos aí, o Tilbert e os coautores, eles usaram essa configuração aqui. Como eu havia comentado antes, a posição da asa pode alternar desde uma asa baixa até uma asa alta, e a mesma coisa acontece com a posição da empenagem. Claro que se você inspecionar essa configuração aqui, você vai observar, por exemplo, que não existe uma junção asa-fuselagem. Então, assim, um estudo mais refinado, ele exigiria igualmente um refino da geometria para que a gente tivesse uma transição suave entre a fuselagem e a asa. E a mesma coisa na empenagem. Mas esse estudo aqui dá uma ideia inicial bastante boa, porque essas configurações que estão sendo usadas aqui, elas de certa forma aproximam aquelas configurações que seriam usadas para um avião de transporte turboprop, melhor do que aqueles dados que a gente teria inicialmente quando usasse os dados experimentais ou semi-empíricos que vêm do ESDU ou do DATCOM. E aí o que foi feito nesse estudo foi que uma série de coeficientes que são necessários para alimentar correlações empíricas, que num segundo momento vão nos dar informações necessárias para computar as derivadas de estabilidade que nos interessam, elas foram obtidas tanto de maneira numérica, usando o CFD, né, para uma série de posições e de configurações distintas, como eu mencionei, e também foram depois obtidas de maneira experimental em túnel de vento. E aí houve uma comparação dos resultados numéricos com os experimentais, e em geral a comparação foi favorável. Claro que a gente tem que sempre ter em conta o seguinte, que nesse tipo de configuração aqui, quando o ângulo de derrapagem é mais alto, a gente começa a ter ângulos de derrapagem maiores ângulos de derrapagem maiores e, portanto, regiões de separação de escoamento também maiores. E aí você começa a ter mais dificuldades em computar de maneira acurada essa região de separação. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso logo adiante. Mas, em geral, a ideia que a gente está mostrando aqui é que você pode usar uma série de simulações de CFD ou para obter diretamente aqueles coeficientes que são os coeficientes aerodinâmicos ou as derivadas aerodinâmicas que são do teu interesse, sempre levando em conta todas as limitações que são inerentes ao processo de CFD, sobre as quais a gente comentou nas lives passadas, e especificamente para o caso das empenagens vertical e horizontal, levar em conta também a importância que existe no escoamento descolado, principalmente quando o escoamento descolado é um escoamento descolado massivo, e aí tem uma série de fenômenos não estacionários que aparecem. Mas, em princípio, dá para fazer estimativas iniciais usando esse tipo de ferramenta e computando as derivadas através de diferenças finitas, como eu comentei antes, sempre levando em conta se o fenômeno é linear ou não, e se ele for não linear, é estritamente necessário que você faça um estudo da perturbação que você faz para ver se você está chegando num regime no qual você não tem mais dependência do passo
e que ao mesmo tempo você não tem a perturbação sendo tão pequena a ponto de ter erros de cancelamento que fazem as derivadas chegarem a valores muito altos, o que, claro, é um efeito unicamente numérico. Então, com esse processo do CFD que eu gerei, que eu comentei com vocês, esses autores, o que eles fizeram essencialmente foi gerar um banco de dados que permitiu a eles estimar a derivada CY-beta, que é a derivada sobre a qual a gente está conversando aqui hoje, de maneira semi-empírica também, e eles mostraram que é possível aumentar a concordância com dados experimentais usando essa nova calibração, que veio, portanto, de dados de CFD, que são dados de CFD baseados numa configuração que é representativa daquela configuração que era de interesse a eles no estudo que eles realizaram. Então, com isso, eles conseguiram propor uma nova correlação e mostraram que, de fato, essa correlação leva a valores mais próximos àqueles do túnel de vento do que as correlações originais. Então, o que é importante a gente salientar aqui é o seguinte, por exemplo, no ambiente de aerodesign, você vai ter ali a tua geometria específica, né, a tua configuração específica, e, eventualmente, você vai ter uma configuração que não é bem representada pelos dados experimentais que foram usados para alimentar correlações semi-empíricas disponíveis na literatura. Sendo assim, você pode, então, usar um procedimento numérico baseado em CFD, ou mesmo em ferramentas de um pouco mais baixa fidelidade, que você não tem um solver Hans, para obter essas informações, pelo menos como uma primeira estimativa. Claro que à medida que você aumenta o nível de acurácia das suas simulações, à medida que você aumenta a representatividade física da simulação, através da inclusão de mais física, através do uso, por exemplo, de modelos de turbulência, né, no ambiente Hans, você aumenta também a tua capacidade de predizer o fenômeno. Sempre, claro, tendo em mente que existem limitações por trás desses modelos que estão hoje acessíveis para nós, tanto nos códigos comerciais de CFD, quanto nos códigos open source, e que, portanto, a gente tem que sempre ter em mente essas considerações todas. Agora, claro, como eu comentei antes, existem aí alguns desafios, e esses desafios são principalmente ligados a situações em que a gente vai ter maior regiões de descolamento. Então, a gente pode imaginar isso da seguinte forma. Imagine que a gente tem ou um alto ângulo de derrapagem, ou então uma alta deflexão do leme de direção. Ou uma combinação dessas duas coisas. Quando isso acontece, é muito provável que a camada limite que está sendo observada na empenagem vertical, ela já é uma camada limite que tem perda de momento em função da interação com a camada limite da empenagem e em função da interação, enfim, com o campo de escoamento como um todo que vem do resto do conjunto asa-fuselagem, principalmente com a interação da própria camada limite da fuselagem. Então a gente já tem essa camada limite que perdeu quantidade de movimento e agora com essas altas deflexões ou ângulos de derrapagem, a gente está criando situações de distribuição de pressão que imprimem potencialmente altos coeficientes de gradientes de pressão adversa. Ou seja, como a gente começou da outra vez, né, o gradiente de pressão adversa quer dizer que o escoamento está partindo de uma região em que a pressão estática é mais baixa para uma região em que a pressão estática é mais elevada. Isso vai fazer com que potencialmente você tenha separação, né, e eventualmente essa separação pode ser em alta escala. Esses resultados aqui são também resultados da literatura, em que foi feita uma simulação Hans em regime estacionário. Então, em todas as equações que são resolvidas na simulação de CFD Hans, a gente não tem variação temporal. A gente continua tendo um avanço no tempo, mas é um pseudo-tempo que é necessário usar para se convergir as equações. Então, não existe, de fato, regime não existe não estacionaridade nessa simulação. E aí, essa simulação Hans em regime não estacionário, usando modelos Hans relativamente avançados, elas deram como resultado numérico uma distribuição de CP que está relativamente longe, principalmente no lado de sucção, dos dados experimentais, como a gente consegue ver nessa região toda aqui. Então, todo o lado de sucção, o resultado do CFD está bastante fora. E aí, quando isso acontece, uma das coisas que pode ser feita é adicionar efeitos não estacionários na simulação Hans. Aí, o que vai acontecer agora é que aquela evolução no tempo, que era um pseudo-tempo, passa a ser, de fato, uma evolução no tempo física. E aí a gente tem que tomar todo um cuidado na seleção do passo de tempo para efetuar essa simulação em regime não estacionário. E, naturalmente, isso vai ficar bastante mais caro do que fazer uma simulação Hans em regime estacionário. Então, aqui a gente vê para a mesma condição de voo, um ângulo de derrapagem de 14 graus e zero deflexão do leme de direção, a gente vê as topologias do escoamento na esquerda, resultantes do Hans em regime estacionário, e na direita, resultante do Hans em regime não estacionário.
E a gente vê de fato que no regime não estacionário, a simulação Hans obteve, ou foi capaz de computar uma região de separação mais ampla e na própria empenagem vertical. Ao passo que na simulação estacionária a gente tinha principalmente um regime de separação no topo da empenagem, envolvendo também o leme propriamente dito. Então, essa diferença de topologia é uma diferença representativa, bastante visível, ela impacta também na computação que a gente tem dos coeficientes de interesse, no caso desse estudo, no coeficiente de pressão. Agora, especificamente para esse caso aqui, a gente vê que a inclusão dos efeitos não estacionários na simulação Hans, ela eventualmente aproximou um pouco os resultados numéricos dos resultados experimentais, mas ainda assim existe uma separação visível aqui. E isso leva a acreditar que para capturar esse tipo de fenômeno, em que a gente tem um escoamento bastante massivo, como é o caso desse que a gente está vendo aqui, então a gente tem ali um ângulo de derrapagem de 14 graus, seria necessário usar métodos ainda de mais alta fidelidade, como, por exemplo, métodos híbridos Hans-LS. Claro que aí agora a gente está passando por um nível mais alto, de representatividade física, e como consequência disso a gente está também tendo recursos computacionais sendo cada vez mais exigidos. Então essas simulações ficam ainda mais caras, e aí, claro, existe a necessidade de se fazer um balanço entre os recursos que a gente tem e a física que a gente quer observar no problema e o tempo que a gente tem para obter os resultados. Então isso são observações bastante importantes, e eu queria então fechar comentando alguns pontos principais aí que eu acho que seria interessante se manter em mente. O primeiro deles é que a análise da empenagem, de fato, ela pode ser feita ou com métodos semi-empíricos, ou empíricos, muitas vezes, ou com métodos numéricos, ou mesmo com uma combinação das duas coisas. O que a gente viu aqui hoje, essencialmente, é que a gente pode, claro, fazer uma boa estimativa inicial da eficiência da empenagem, das características da empenagem, usando aqueles resultados semi-empíricos que vêm da bibliografia, das referências que estão disponíveis aí de forma pública. À medida, claro, que a gente tiver configurações que começam a se afastar daquelas configurações cujos dados experimentais foram usados para alimentar aquelas correlações empíricas, naturalmente a gente começa a sair um pouco da região de validade daquelas relações semi-empíricas. Agora, repare que essa questão de sair da região de validade de algum modelo, ela existe também nos próprios modelos Hans. Os modelos Hans, eles em geral são construídos com base numa série de hipóteses que eventualmente não são completamente válidas para a região que você quer estudar. Entretanto, muitas vezes essas são as ferramentas que a gente tem, e elas acabam dando respostas que são, pelo menos para uma primeira aproximação, bastante boas. Então eu acho que no processo efetivo de design da empenagem, é importante sempre se buscar o balanço entre essas ferramentas. Não é necessariamente preciso usar uma ferramenta de CFD com aproximação de modelagem Hans, por exemplo, para se fazer todo o processo de dimensionamento. Eu acho que é preciso usar o julgamento de engenharia para entender quais são aquelas condições de mais encanto de envelope em que eu posso, de fato, me beneficiar de uma análise em mais alta fidelidade, ao invés de usar só aquelas informações que são automaticamente disponíveis na literatura. Então essa é a primeira coisa. Agora, claro, quando a gente for usar a simulação do CFD, a gente tem que ter em mente, ou de CFD, ou mesmo de metodologias, como, por exemplo, técnicas aerodinâmicas lineares, que existem limitações que são inerentes ao cálculo ou à simulação usando aquele tipo de ferramenta. Então existem condições também necessárias que são relativas ao processo de geração de geometria, ao processo de geração de malha e uma série de outras boas práticas que devem ser respeitadas para obter resultados numéricos. E mesmo que a gente esteja respeitando todas essas boas práticas, ainda assim a gente tem limitações relativas aos modelos que a gente está usando. E os erros de modelagem, eles só podem de fato ser eliminados se a gente usar modelos de cada vez mais alta fidelidade. E quando a gente quer computar derivadas de estabilidade ou derivadas em geral, a gente precisa levar em conta que existe também uma série de formas de fazer isso. A maneira mais imediata de fazer isso é usando diferenças finitas, e diferenças finitas têm duas limitações que a gente não deve perder de vista. A primeira delas é que a gente vai estar perturbando uma certa variável e vai estar medindo o efeito dessa perturbação na variável de interesse. E aí a gente vai usar um certo esquema de diferenças finitas, ele pode ser acurado em primeira ordem, em segunda ordem, ele pode usar, portanto, mais ou menos pontos para fazer a computação da derivada,
E essa computação em si, ela vai ser afetada diretamente pela escolha da perturbação que a gente está fazendo, principalmente quando o fenômeno for não linear. Para fenômenos que são para curvas, né, ou derivadas, desculpa, para efeitos aerodinâmicos que são lineares, como é o caso da região linear da curva CL-alfa ou da região linear da curva CY-beta que eu mostrei mais cedo, a gente pode usar passos maiores. E a gente pode ter uma certa confiança, porque afinal de contas a gente quer representar uma linha reta. Agora, quando a gente tiver fenômenos que têm não linearidades mais importantes, é imperativo que a gente faça um estudo da perturbação, ou seja, que a gente faça um estudo da perturbação de diferenças finitas e observe se aquela perturbação está sendo suficientemente pequena para que a gente capte o fenômeno. Então, eu posso estar querendo reproduzir um fenômeno que tem uma não linearidade alta, então eu preciso de um passo pequeno. Ao mesmo tempo, o passo não pode ser tão pequeno a ponto de gerar erros de cancelamento que, portanto, vão fazer os valores das derivadas explodirem e não vão nos dar nenhuma informação. Agora, o que é interessante observar todas essas computações para diferenças finitas? Partindo do pressuposto que a gente tenha feito um estudo de sensitividade, tenha obtido um passo que me dá uma boa sensitividade, o que eu vou estar fazendo é resolvendo uma simulação de CFD, em que eu tenho uma perturbação positiva, depois uma perturbação negativa, por exemplo, para fazer uma diferença finita centrada, acurada em segunda ordem. E para cada uma dessas perturbações eu estou, de fato, resolvendo uma simulação de CFD. Então isso tem um custo computacional relativamente alto. E, portanto, o uso de diferenças finitas pode ser um bom subterfúgio para obter essas derivadas, mas ele tem um custo associado e ele necessita de uma atenção bastante grande quando a gente está conversando sobre a acurácia da computação de diferenças finitas. Então, pode ser feito, mas tem que ser feito com bastante cuidado. Quando a gente quiser, por outro lado, fazer uma calibração específica para usar para outros casos teste, né? Ou seja, eu tenho uma certa configuração inicial, eu não estou ainda completamente certo se aquela é a minha configuração inicial, então eu faço uma varredura de configurações e calibro uma certa curva que é equivalente ou semelhante àquelas relações semi-empíricas que eu tinha na literatura, mas agora eu estou alimentando essa correlação semi-empírica com dados que vêm das minhas simulações CFD e que são dados representativos, portanto, das configurações que me interessam. Eu posso fazer uma nova calibração, né? Repare que fazer uma nova calibração para algumas condições e depois obter as derivadas de estabilidade para configurações intermediárias é mais barato, claro, do que rodar um CFD para cada uma das configurações de interesse. Então, isso precisa ser balanceado aí no momento do desenvolvimento para se escolher o melhor compromisso, né, entre uma ferramenta e outra. E quando a gente tiver regiões de separação mais relevantes, né, isso vai acontecer em geral quando tiver alto ângulo de derrapagem ou altos ângulos de deflexão, claro, vão ser condições mais de canto de envelope. As simulações numéricas para computar esse tipo de fenômeno, elas vão ser mais desafiadoras. Você vai observar tantos desafios maiores para convergir efetivamente a tua solução, quanto para captar alguma física que seja correta. Como a gente observou aqui, olhando os resultados de Hans e de Hans não estacionário, você, de fato, quando você aumenta o nível de representatividade física, você vai observando uma topologia diferente no escoamento e vai também observando como consequência direta disso um comportamento distinto nas curvas de propriedades aerodinâmicas representativas, como, por exemplo, o coeficiente de pressão que a gente olhou agora há pouco. Então, quando a gente estiver em regiões de canto de envelope, sempre é necessário ter ainda mais cuidado e, eventualmente, não existem respostas fechadas de como, de fato, usar essas ferramentas de maneira direta, ou melhor, considerando elas como se fosse uma caixa preta, né? Então, eu acho que talvez a ideia mais importante dessa conversa seja que, sim, a gente pode usar ferramentas de CFD, tanto em conjunção com ferramentas experimentais, quanto de maneira autônoma para computar as derivadas de estabilidade que são do nosso interesse, mas a gente sempre tem que ter bastante cuidado com todo o processo de simulação, né? Jamais usar o CFD como se fosse uma black box, sempre entendendo as entradas para que as saídas sejam o mais confiável possível, e ao mesmo tempo entendendo as limitações que são inerentes aos tipos de modelo que a gente está usando. Então, levando em conta esses dois fatores, eu acho que é possível, sim, encontrar um balanço entre métodos completamente semi-empíricos, baseados em experimentos, entre métodos semi-empíricos que foram realimentados com dados gerados por CFD para uma certa configuração ou para uma gama de configurações que são de interesse para o nosso estudo em questão,
ou no outro lado do espectro, usar o CFD como ferramenta autônoma para fazer isso, e claro, tendo sempre em conta, ou levando sempre em conta, as limitações que são necessárias nesse tipo de simulação. Então, eu acho que é uma aplicação muito interessante, que tem uma série de desafios, e a gente tem que manter sempre essas coisas bastante em mente, né?